No ponto mais alto de Corinto, acima dos mercados, dos tribunais e das casas dos ricos, ficava o templo de Afrodite. E dentro dele, mais de 1000 mulheres acordavam todos os dias, sem saber se aquele seria o último. Não eram sacerdotisas comuns, eram chamadas de hieródulas, escravas sagradas da deusa do amor. Seus corpos pertenciam ao templo, seus lucros iam para os sacerdotes, e seus nomes, na maioria dos casos, nunca foram registrados. Corinto era a cidade mais rica da Grécia, e o templo de Afrodite era o coração pulsante dessa riqueza. Para entender como uma mulher chegava a essa condição, você precisa entender primeiro o que era Corinto no primeiro século. Não era apenas mais uma cidade grega. Era o maior porto comercial entre o Oriente e o Ocidente, um ponto de passagem obrigatório para qualquer mercador que quisesse evitar a perigosa viagem ao redor do Peloponeso. 2 portos artificiais, Lequeu a oeste e Cencreia a leste, recebiam navios de todo o Mediterrâneo. E entre esses 2 portos, numa faixa de terra de apenas 6 quilômetros, os gregos construíram o Diolcos, uma estrada pavimentada onde barcos inteiros eram arrastados de um mar ao outro sobre rolos de madeira. Imagine a cena. Navios de 20, 30 metros sendo puxados por escravos e animais, cruzando terra firme como se fossem carroças. Esse era o nível de engenhosidade e de brutalidade que movia a economia coríntia. Com tanto dinheiro circulando, Corinto se tornou sinônimo de excesso. Os romanos tinham uma expressão, Corintiazestai, viver como coríntio, e não era elogio. Significava entregar-se aos prazeres sem limite, gastar fortunas em vinho, jogos e, principalmente, no templo de Afrodite. Porque era lá no topo da Acrópole, 570 metros acima do nível do mar, que ficava o maior centro de prostituição religiosa do mundo antigo. O templo não era pequeno. Ocupava uma área equivalente a 2 campos de futebol, com colunas de mármore que podiam ser vistas de qualquer ponto da cidade. E dentro dele, segundo o geógrafo Estrabão, mais de 1000 hieródulas serviam à deusa. 1000 mulheres. Algumas tinham chegado ainda crianças, vendidas por famílias pobres ou abandonadas nas escadarias como oferenda. Outras eram prisioneiras de guerra, escravas compradas em mercados de outras cidades. E havia ainda aquelas que foram consagradas por seus donos, homens ricos que doavam suas escravas ao templo como forma de demonstrar devoção a Afrodite. Nenhuma delas escolheu estar ali. O sistema funcionava assim. Os homens subiam a montanha, pagavam uma taxa aos sacerdotes e tinham acesso às hieródulas. O dinheiro ficava integralmente com o templo. As mulheres não recebiam nada. Não tinham salário, não tinham propriedade, não tinham sequer o direito de recusar. Eram, no sentido mais literal da palavra, propriedade sagrada. E essa condição durava a vida inteira. Diferente de outras formas de escravidão na Grécia, onde um escravo poderia eventualmente comprar sua liberdade, as hieródulas estavam presas a um voto religioso. Sair do templo significava ofender a deusa. E ofender a deusa, segundo a crença, trazia maldição sobre a cidade inteira. Pensa no peso psicológico disso. Você não é apenas escrava de um homem ou de uma instituição. Você é escrava de uma divindade. Sua prisão não é só física, é espiritual. E toda a sociedade ao redor reforça essa mensagem. Você está ali porque os deuses querem. Tentar escapar é crime religioso. Aceitar seu destino é piedade. Como uma mulher presa nesse sistema conseguia sobreviver emocionalmente? Que tipo de mecanismos psicológicos ela precisava desenvolver para aguentar décadas de exploração sem enlouquecer? E o mais perturbador, como uma sociedade inteira conseguia olhar para esse arranjo e chamar de sagrado? Muita gente olha para o templo de Afrodite e vê apenas um detalhe exótico da antiguidade. Um costume distante, estranho, superado. Mas quando você para e observa de verdade, percebe que não era só exploração. Era exploração revestida de religiosidade. E isso muda tudo, porque quando o abuso vem disfarçado de devoção, a vítima perde até o direito de se reconhecer como vítima. Ela foi ensinada a acreditar que aquilo era honra,
que servir daquela forma agradava aos céus. E é exatamente nesse ponto que algo mais profundo precisa ser dito. Existe uma diferença brutal entre um sistema que usa pessoas e uma mensagem que resgata pessoas. As hieródulas nunca ouviram que seus corpos tinham valor fora do templo. Nunca ouviram que existia um Deus que não exigia sacrifício de carne, mas que ofereceu a própria carne como sacrifício. E quando Jesus, pregado numa cruz, pronunciou suas últimas palavras, ele não estava falando para sacerdotes poderosos ou para multidões adoradoras. Estava falando para os quebrados, para os usados, para os que o sistema descartou. O dia de uma hieródula começava antes do amanhecer. As mais velhas acordavam as mais novas. Havia rituais de purificação, banhos com óleos perfumados, preparação do corpo para os serviços do dia. O templo funcionava praticamente sem pausa. Navios chegavam a qualquer hora. Mercadores tinham pressa e a demanda nunca diminuía. Em dias de festival, como as afrodísias, celebradas 2 vezes por ano, o movimento era tão intenso que filas se formavam desde a base da Acrópole. Homens esperavam horas pelo direito de subir. Os preços variavam. Hieródulas mais jovens ou consideradas mais bonitas custavam mais caro. Havia categorias, hierarquias internas que as próprias mulheres aprendiam a reconhecer, e essa divisão criava competição entre elas. Um mecanismo perverso que impedia qualquer forma de solidariedade. Afinal, se sua posição no templo dependia da sua aparência e da sua capacidade de agradar, as outras mulheres não eram companheiras. Eram rivais. Os sacerdotes administravam tudo com precisão comercial. Cada transação era registrada, cada moeda contabilizada. O templo de Afrodite não era apenas um centro religioso, era uma das maiores empresas de Corinto. Os lucros financiavam construções, festas públicas, subornos políticos. E parte desse dinheiro ia diretamente para Roma, garantindo que as autoridades imperiais fizessem vista grossa para o que acontecia no topo da montanha. Não existia fiscalização, não existia limite de idade, não existia proteção. Mas ainda falta uma camada dessa história que poucos conhecem. As hieródulas não serviam apenas como prostitutas, elas também funcionavam como rede de inteligência. Pensa bem, mercadores de todo o império passavam por ali. Generais, políticos, diplomatas, e nas horas que passavam com essas mulheres, falavam. Falavam sobre rotas comerciais, sobre planos militares, sobre intrigas da corte. Os sacerdotes sabiam de tudo e vendiam essas informações para quem pagasse mais. Corinto não era apenas um porto comercial, era um centro de espionagem disfarçado de templo. E as mulheres, mais uma vez, eram as ferramentas invisíveis desse sistema, treinadas para ouvir, para lembrar, para relatar. Seus corpos não eram a única mercadoria, suas mentes também. Por quanto tempo uma pessoa consegue viver assim antes de perder completamente a noção de quem ela é? Quantas hieródulas chegaram à velhice, se é que chegaram, ainda lembrando do próprio nome de nascimento, da família que as abandonou, da vida que poderia ter sido? A expectativa de vida era curta. Doenças se espalhavam com facilidade num ambiente de tanta exposição. Não havia medicina adequada, não havia descanso, não havia cuidado. Quando uma hieródula ficava doente demais para servir, era simplesmente descartada. Algumas eram vendidas para trabalhos ainda mais pesados. Outras eram abandonadas nas ruas da Cidade Baixa, onde mendigavam até morrer. E outras ainda, as que não aguentavam mais, escolhiam o próprio fim. O templo não fazia funerais para elas. Não havia luto. Não havia memória. Apenas substituição. Porque sempre havia mais meninas chegando. Sempre havia mais famílias pobres dispostas a vender. Sempre havia mais guerras produzindo mais escravas. O sistema se alimentava de miséria. E Corinto, a cidade mais brilhante da Grécia, construiu sua riqueza sobre os corpos dessas mulheres. Agora coloca isso em perspectiva. O templo de Afrodite funcionou por séculos. Gerações inteiras de mulheres nasceram, serviram e morreram dentro daquelas paredes. E durante todo esse tempo, a sociedade coríntia não apenas tolerou, celebrou.
Os visitantes do templo não eram marginais ou criminosos. Eram cidadãos respeitáveis, pais de família,